Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindo ao canal sobre muitas coisas. Nesse vídeo eu vou comentar o 11º episódio da 4ª temporada de Vikings. Esse vídeo ele contém muitos spoilers, então se você não assistiu o episódio ainda e não curte aquele spoiler antes da hora, marca para assistir depois, vai lá, assiste o episódio e depois volta aqui. Se você não tem problema nenhum com spoilers ou já assistiu, continua que você vai gostar com certeza. Começo falando para você que eu fiquei muito decepcionado com esse retorno, né, que é a Mid-Season Premiere. A série ela teve um hiato de mais de 7 meses, ela parou em abril e voltou agora. E eu acabei de maratonar, tem poucos dias que eu maratonei os 10 episódios da primeira parte da 4ª temporada. E o 10º episódio, na minha opinião, terminou de forma épica. Ele retornando, né, o Ragnar retornando, desafiando os filhos, perguntando quem queria matá-lo para se tornar rei, e aquela coisa toda. E eu esperava que esse 11º episódio, com esse retorno, né, que essa Premiere Mid-Season, voltasse nessa mesma vibe e continuasse, tivesse uma velocidade assim. Porém, voltou no mesmo ponto, mas não teve esse movimento todo, não teve essa agilidade, foi bem cansativo. Claro, é o estilo Vikings, quem já assiste a série sabe que isso acontece, que os primeiros episódios às vezes demora para engrenar, para chegar ao ápice, mas eu esperava mais, até porque é uma segunda parte, é para finalizar o negócio. E o Ragnar volta, desafia os filhos, né, os 4 filhos, o Uber. Você vou pensar em Uber, é Uber, né? O Uber, o Ivar, o Ripstek e o Sigurd. Tá vendo o canal pela primeira vez? Assim mesmo, sem edição, com a minha colinha aqui. O que acontece? Ele desafia os 4 filhos, quem quer matar, nenhum deles mata, né? Rola um abraço do Uber e tudo fica bem. A partir desse momento, o Ragnar começa uma peregrinação para pedir desculpa, né? A jornada da desculpa é quando ele conversa com o Bjorn, que é o outro filho dele. Eu nunca vou saber pronunciar o nome do filho mais velho do Ragnar. Ele começa a conversar e ele fala do filho dele, que ele tem um filho na Inglaterra, lá em Essex, que foi do lance que ele teve com a antiga rainha de Mercia. Ele fez um meio que desdenho, mas falou que o desejo dele é voltar até a Inglaterra para se vingar. É quando eles questionam ele sobre o acampamento, porque ele não contou, ele deu aquela coisa de Ragnar, mas ele quer voltar até ali e convidou os filhos e nenhum aceitou, porque o Bjorn falou que já tem a sua missão, ele vai no Mediterrâneo, porque ele quer ir até o Império Romano. Isso aí eu acho interessante, porque o Império Romano nesse momento já não existe, o que existe é Roma, muito forte, uma Itália ainda muito dividida, mas que tem a igreja como sua grande força e que, entre aspas, domina muitas coisas do mundo através da religião. E nos últimos episódios da temporada passada, né, o rei Ecbert mandou para Roma o seu, não que é o seu neto, mas o filho da nora dele, com Rasfalt, né, que era o monge que o Ragnar tanto gostava, e o Papa meio que transformou ele no cavaleiro de Roma para defender Roma dos nórdicos. Isso vai ser interessante se o Bjorn for para lá e confrontar o filho, né, do Oswald. Isso eu acho que vai dar uma vibe muito legal para a série. Eu acho que até para ampliar isso, porque dá para entender que os dias do Ragnar já estão sendo contados. E em cima disso eu começo a criar algumas teorias na minha cabeça. Eu achei muito legal quando o Ragnar foi até o Flock e ele encontra, antes de encontrar o Flock, ele encontrou a Helga. E a Helga fica assustada e o Ragnar faz aquela pergunta: você está vendo um fantasma? Você é um fantasma? Ele, pode ser. E eu gostei muito disso. Por quê? Como eu fiz um vídeo indicando, né, 7 motivos para assistir Vikings, e um dos motivos que eu falo é que a série ela mistura lenda, mitologia, né, lenda com fatos reais. E um deles é do Ragnar, né? O Ragnar, ele foi um grande conquistador viking, que tem é muito nebulosa a história dele. Ele tem duas teorias para a morte dele, e uma delas que ele morre quando invade a França, que ele é atingido na batalha e pega uma cólera e não consegue sobreviver. O Ragnar, da série, ele ficou muito mal, ele teve aquela queda, ficou doente, ainda conseguiu tomar Paris, mas depois voltou e começou a tomar aquelas ervas da chinesa, e meio que ficou assim. Porém, o que é legal, será que ele morreu naquela batalha mesmo? Ele não retornou, e o que as pessoas veem apenas a imagem? Porque logo depois ele voltou para Paris, enfrentou o rolo e perdeu. Ele não conseguiu ultrapassar os portões. Ele nunca tinha perdido em vida. Então eu fiquei pensando sobre isso. E no vídeo eu também falo, né, que o rolo da série, que é irmão do Ragnar, o original não era irmão do Ragnar, né, também era um conquistador viking que supostamente casou com a princesa Gisele. É o que a série faz, a série gosta de fazer essa brincadeira. Mas ele vai lá, conversa com o Flock. Eu gostei muito da conversa dele com o Flock, mostrando que às vezes a amizade está acima de certos
os erros, né? O Flock errou, matou um outro amigo do Ragnar, mas o Ragnar falou que eu te amo, cara, você é meu amigo, você sempre foi meu amigo. Ele já mostrou isso na temporada passada, na primeira parte da temporada, quando o filho dele condenou o Flock, ele ficou revoltado e depois ele liberou o Flock, mas mostrou que ele ficou com muito ciúme do Flock e tá fazendo os barcos pro filho dele, e meio que chamou o Flock para ir com ele pra Inglaterra. O Flock, não, eu já prometi pro meu filho, mas eu acho que eles vão primeiro, eu acho que não vai ter duas missões, eu acho que eles vão primeiro pra Inglaterra, todo mundo. Tô achando, isso é só um achismo, né? E o George já falou, né, que o outro rei, eu sempre esqueço, eu tinha anotado aqui, mas esqueci, mas acho que é o Egbard, né, que é os cabelos lisos, né, o nome dele, ele tinha até os cabelos bonitos, porque ele, na mitologia, na história, na lenda, ele dizia que só cortaria o cabelo quando conquistasse a mulher amada, e foi ele que unificou todo o reino da Dinamarca e da Noruega, se tornou o primeiro rei da Noruega. E ficou nessa outra, e outra coisa que eu achei interessante também disso do Ragnar, é que ele tentou se suicidar. E algumas lendas sobre Odin, quando Odin ele arranca um dos seus olhos, ele joga sobre o poço, ele coloca uma corda e pula e não morre. E essa coisa do Ragnar tentar se enforcar e não conseguir, tem muito a ver com mitologia, que é aquela coisa da renovação, da renascença e voltar muito forte. Ele tentou se matar e volta muito forte. Ele tenta se matar porque ele percebeu que ele está sendo odiado, ele não foi um grande rei, ele não cuidou do seu povo, ele pediu desculpa para os filhos, ele foi até o Flock e pediu também desculpa para a Lagertha, né? E eu já cito isso sobre a Lagertha, que ela estava lá, a cena dela lutando com a Astrid, bem B10, ali já dava para ver que estava tendo um envolvimento, e realmente ela e a Astrid estão tendo esse envolvimento. Mas o que a Astrid falou? Que a ama de leite dela ama o Ragnar. Será que a Lagertha era ama de leite? Ficou meio confuso. Ela disse também que ama o Ragnar. A Lagertha disse, a Lagertha mostra que ela é muito confusa com o sentimento que ela tem pelo Ragnar. Rolou até um beijo, né? Um beijo mostra que os dois se amam, e o Ragnar pediu desculpa, dizendo que ele tomou decisões erradas, e o grande erro dele realmente foi casar, né, com a Aslaug, a Aslaug apareceu só uma vez lá com seus filhos lá, sobre ele. Daqui a ainda falou desse drama familiar, que foi a coisa que mais me irritou nesse episódio. Outro ponto que eu achei muito interessante no episódio foi quando o Jorah, ele foi até o oráculo. Eu acho muito legal essas coisas de oráculo, porque os oráculos, eles falam que as coisas vão acontecer, acabam acontecendo, mas é muito estranho, é muito superficial. Alerta é uma, que o oráculo falou que ela nunca ia mais gerar filhos. Ela ficou grávida e foi pra guerra. E ela falava, eu tô aqui porque o oráculo falou que eu não vou ter mais filhos. É claro, você tá numa guerra, sem comer, navegando. Você vai segurar essa criança? Se você tivesse repousado, sem dúvida nenhuma, o filho dela teria sobrevivido, ou filha que ela estava levando no ventre. E é claro que essas coisas vão acontecer. E isso acontece quando o Jorah vai ao oráculo e ele fala algumas coisas, dizendo sobre o retorno do Ragnar, que pode ser muito ruim, vai trazer tipo uma turbulência, trazer coisas ruins, morte, dor. E o que acontece? Poderia não acontecer nada disso, mas quando ele fala isso com o Jorah, isso entra na cabeça dele, e é claro que qualquer decisão do Ragnar, o filho dele, o Jorah, ele vai questionar, e é claro que aí pode rolar as brigas e toda aquela treta que pode acontecer. Outro ponto que não foi interessante, mas para algumas pessoas que eu vi nos comentários gostou, esse drama familiar dos 4 filhos do Ragnar, né, com a Aslaug. Eu acho muito mimados, eu acho os 4 meninos mimados. Até aquele momento que eles estavam treinando, eu achei uma coisa tão sem sentido. Beleza, estão treinando 6-4, né? E um deles treinando com o menino que não anda. Tem as habilidades. Eles parece ter medo dele, né? Porque muitos dizem que ele é um filho do diabo, tal, aquela coisa, ele é um demônio. E dá pra ver que eles têm o medo dele, do Ivar. Até mesmo quando ele passa a mão na escrava, eles meio que olham com a cara assim, mas ele depois descobre que os 3 irmãos teve relações com a escrava, e ele pede também para ter relação, só que ele é impotente, tem problema a ver, né? Ele é um deficiente, ele fica revoltado, tenta matar ela, e ela dá um corte, não dizendo, você pode até me matar, mas os deuses vão saber disso, vão saber que você não é viril e me matou por causa disso. E ela diz, você ser homem, você fazer sexo, ter filho não é tudo, você é o filho de Ragnar. E claro que essa palavrinha que ela jogou na mente dele fez ele aceitar, né? O Ragnar chega até lá e está sentado no trono, e o Ragnar meio que faz um convite para ir para a Inglaterra, ele disse, eu vou. Então assim, um dos filhos, o Ivar já disse que vai com o Ragnar para o Essex, para a Inglaterra, né, para a Bretanha. Eu acho que eles são tão, não é que são parecidos, é tanto momento que eles aparecem, mas eu acho que o que quer ir com o Johnny é o Rivister. Se não for, pode me corrigir aqui nos comentários, não tem problema nenhum. E o Uber e o outro, né, o Sigurd,
eles vão ficar para, entre aspas, defender o reino, porque ali agora virou uma grande rota comercial. Eu esperava que mais coisas acontecessem, ficou só no núcleo ali da Dinamarca, no núcleo deles ali, não expandiu. Eu queria ter visto como está a França depois desse tempo, e também a Inglaterra, ainda mais com esse filho do Ragnar já com a idade um pouco avançada. E você, gostou do episódio? Teve coisas que eu não comentei que eu deveria comentar? Se tem outras teorias sobre o Ragnar estar vivo, se realmente um semideus, ser um deus, comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Eu vou fazer comentário de todos os episódios de Vikings, e de algumas séries eu já faço aqui, que é Westworld, The Walking Dead, e de outras, conforme eu vou fazendo alguns trabalhos aqui, eu vou começar a comentar os episódios também, que eu gosto de fazer. Já percebeu que eu gosto de falar, então eu falo pelos cotovelos, então a melhor coisa é falar com vocês aqui no canal. Se inscreva no canal, que vai ter muita coisa sobre Vikings. Siga minhas redes sociais, os links estão na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!